paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, que Deus dê força, Deus dê graça, que Deus fortaleça cada um, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, a família dos irmãos, que Deus venha fortalecer a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu venho trazer aqui um assunto da palavra de Deus, a qual nos dias de hoje tem acontecido muito. Eu queria deixar dois versículos da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que o apóstolo João escreveu, no capítulo 10, versículo 11 e o 12, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Meus queridos amados irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com regalias. Quando eu falo regalias, não estou falando de regalias físicas, mas espirituais, a qual nós não teríamos direito de desfrutar dessas regalias espirituais no passado. Regalias financeiras, isso aí é fruto do seu trabalho, cada um conforme o seu trabalho, conforme o seu ganho, não é a questão é regalias espirituais. A questão é aquilo que o Senhor tem nos dado e às vezes temos desprezado tanto, temos deixado de servir ao Senhor, temos deixado de ouvir a voz do bom pastor. Meus queridos amados irmãos, bem sabemos que nos últimos dias, nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente aqui no Brasil, tem levantado a teologia. Não sou contra quem quer estudar teologia, não estou falando contra a teologia, estou dizendo que entrou a teologia, entrou o conhecimento. A igreja não soube aproveitar do conhecimento, daquilo que lhe foi dado. Então, muitos se levantaram com falsas profecias, muitos se levantaram com falsas palavras, com falsas doutrinas e esqueceram aquilo que está escrito aqui dentro da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que era o bom pastor e as ovelhas ouvem. Ele chama e as ovelhas ouvem a sua voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, meus queridos amados irmãos, nos últimos anos, nas últimas décadas, aconteceu que Satanás levantou homens no meio da igreja, ele mandou para o meio da igreja, ele lutou, pelejou, trabalhou contra e viu que mudar a estratégia traria resultados. Então, ele levantou pessoas e implantou no meio da igreja. Por isso foram surgindo muitos conhecimentos, e através do conhecimento foi surgindo também as falsas doutrinas, foi surgindo também os homens que se levantaram para derrubar a moral da igreja. E através disso veio os escândalos, através disso veio a corrupção no meio da igreja, através disso veio os homens corruptos, os homens maus, os homens que se levantaram. E quando eu falo homens, estou falando masculino e feminino, de seres humanos. Não estou falando do sexo masculino, mas incluindo a raça humana em si. Deus levantou o seu povo, mas Satanás implantou os seus lobos no meio da igreja para fazer com que a igreja tropeçasse. E hoje nós temos uma igreja, muitas das vezes, não estou generalizando, mas muitas das vezes anêmica, uma igreja que não tem conhecimento da Bíblia, tem mais conhecimento de arqueologia, tem mais conhecimento de muitas outras coisas e não tem conhecimento da Bíblia, a qual a Bíblia é quem nos conduz aos céus, a qual a Bíblia é quem nos dá acesso a Deus. É a Bíblia que nos ensina como nos converter dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos.
Deus está chamando o seu povo, mas o seu povo não a escuta mais. O seu povo já não quer mais. Deus disse que se levantariam homens com doutrinas de demônios no meio da igreja e que os homens, eles fariam doutores para si mesmos, eles levantariam, eles formariam doutores para si mesmos. E nos últimos dias tem acontecido, meus amados irmãos, estas coisas. Não estou acusando A, B ou C, estou dizendo de fatos que existem no meio do evangelho no Brasil. Fatos que existem nos nossos dias. Satanás já está dominando a terra. Satanás, ele está com todo o seu reinado preparado. Por isso é que ele se levantou desta maneira. Ele levantou um exército para combater a Bíblia, para combater o povo de Deus, para combater você que tem a doutrina de Deus no teu coração, para combater você que tem a palavra de Deus guardada dentro do teu coração, na tua mente e na tua alma, para combater a tua fé. Ele tem levantado pessoas para levantar sacrifícios com animais, sacrifícios de todas as naturezas, para poder te barrar, para poder te parar, para poder te estagnar em um lugar. Muitos se desviaram da fé, apostataram da fé e não têm mais forças para voltar para fé, para voltar para Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, escutam o que está dizendo a palavra de Deus. O bom pastor vos chama, mas quem reconhece a voz do bom pastor? Quem reconhece a sua voz? Quem a ouve e a quem reconhece? Quando ele chama, você reconhece, meu querido amado irmão? Se você não reconhece, ora, clame a Deus para que Deus abra os teus ouvidos espirituais, para que você venha conhecer e reconhecer a voz do bom pastor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.